Não digo que foi pega de surpresa, mas já tinha preparado alguma coisa antes e ontem o pastor confirmou, né? Deus colocou no meu coração, há uns tempos atrás, essa ministração que vou fazer hoje, porque realmente há muitas pessoas ainda um bocadinho confusas com o que é a verdadeira Páscoa cristã. Eu gostaria que os irmãos pudessem acompanhar 1 Coríntios 11, 23, todos já conhecem, acredito, essa passagem. O irmão vai colocar aqui para não perdermos muito tempo. O que é a Páscoa para o cristão? Vocês sabem, crianças? O que é? Páscoa é o nascimento de Jesus e também a libertação do povo. Brava! Muito bem! Na 1 Coríntios 11, 23 diz assim: Não? Ah, vai estar. Porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E como todos sabem, depois disso, Jesus foi traído, foi torturado, porque não podemos dizer que as chicotadas foram só chicotadas, ele foi torturado a noite toda. Aqueles chicotes, na época, não era só um chicotezinho, sabe? Eram umas tiras largas, assim, de couro, cheias de cravos e espinhos lá, e de uma espécie de pregos tortos. E quando aquilo batia na pele, na carne, levava os pedaços de carne junto. Vocês fazem ideia que Jesus sofreu por nós, porque era para nós estarmos lá. Foi crucificado, morto, o sangue dele verteu lá na cruz, para nos livrar daquele pecado que Adão e Eva cometeram lá no paraíso e que veio até os dias de hoje. Também gostaria que os irmãos pudessem ler em Êxodo 12, do 21 a 28, o que lá diz a respeito da Páscoa. Da Páscoa dos judeus ou dos israelitas, dos hebreus, que na verdade nós temos o hábito de dizer judeus para todo o povo, né? Israel e hebreus, e não é assim. Na verdade, Abraão, o pai da fé, ele é descendente de Heber, o povo hebreu. E o povo hebreu é que foi escravizado no Egito. Então, quando Moisés foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão, libertar do Egito, foi o povo hebreu. Não foram os judeus, foram os hebreus. Só depois que eles passaram o deserto, foram para a Terra Prometida. E vamos contar toda a história que todos sabemos, é Jacó, né? E Jacó teve 12 filhos, 12 tribos, que se dividiram em duas partes, 2 reinos, o reino do norte e do sul. 10 tribos foram para o reino do norte e 2 para o reino do sul. As 2 foram para o reino do sul, foi Benjamim e Judá. Do Judá, ali quando Jacó teve as 12 tribos, veio os israelitas, certo? Mas quando Judá e Benjamim foram para o reino do sul, vieram os judeus. Ok? Então, a Páscoa judaica, que nós costumamos chamar, foi primeiro instituída para os hebreus. Mas como israelitas e judeus são descendentes dos hebreus, ficou tudo em casa. Então vamos lá. Êxodo 12, 21 a 28. E vou ser rápida, tá? Para não
ficar muito tempo aqui. Ó, perfeito. Eu creio que é melhor eu ler daqui para lá. Okay? Então, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias sacrificais a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-os no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta e em ambas as ombreiras de sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da casa da manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar na vossa casa. E se formos mais adiante, nós vamos ver que Deus mandou aqui, ele fez uma ordenança ao povo de aqueles dias comer pão sem fermento, só farinha e água. Não podia ter fermento, não podia deixar. Na época não existia o fermento que hoje a gente conhece para fazer pão. Era deixar a massa literalmente levedar sozinha. Com o calor ela fermentava e formava o que eles chamam agora a massa mãe, né? É o fermento mãe, digamos assim. Mas Deus não queria aquilo. Foi pão sem fermento, ervas amargas e raiz amarguenta, mais ainda. O que eu quero falar aqui para vocês é o que é a Páscoa cristã e o que é a Páscoa dos hebreus. Alguma das curiosidades sobre essa Páscoa é o Seder do Peshá. Peshá, Páscoa, Seder, ordem, mandamento. Ok? A Páscoa é comemorada para os hebreus por terem sido libertos da escravidão no Egito. Depois de 440 anos. Vocês podem imaginar o que é 400 anos de escravidão? Uma terra estranha, vivendo baixo chicote, restrições de comida, de roupa, de casa. E nós que temos tanto, reclamamos tanto também, né? E algumas características muito peculiares na Páscoa deles, que foi ordenada por Deus. Primeiro, este ano tem início 5 de abril, termina dia 13 de abril. São 8 dias. E eles seguem, a maior parte deles, seguem muito bem os mandamentos de Moisés, que Deus deu para Moisés, que está na Torá. E para o hebreu, o judeu israelita, o dia inicia às 6 da tarde. Termina às 6 da tarde do outro dia, né? Como nós iniciamos, digamos, à meia-noite e 1 minuto, terminamos à meia-noite. Na época, os principais alimentos que se comia era o cordeiro, né? Muito comum, que hoje quase não se usa mais, e junto o matzá, que era o pão sem fermento, ok? Somente com água. E o marror, as ervas amargas e a raiz forte. A raiz forte, normalmente na época, era uma espécie de nabo, muito amargo mesmo, muito forte. Hoje em dia, algumas famílias, principalmente em Israel, optam pelo gengibre, por não ser tão forte como o nabo esse. E as ervas amargas, existe alguém que chama essas ervas de alface romana, ou rúcula, outras a chicória, que são saladas verdes muito amargas. Não sei se alguém conhece. Principalmente a chicória, realmente é difícil às vezes até tentar misturar um pouquinho com o resto da salada, né? Então, por que eles comiam isto? O matzá era feito assado antes de crescer, porque eles tinham pressa, era para simbolizar a pressa de sair do Egito. O marror, o amargor da escravidão, a dor, as chicotadas que eles passaram. E a refeição é feita ao redor do prato do Seder, dessa ordenança de Deus. São arrumados esses 3 alimentos dentro da travessa, que se chama Kerá,
e é colocado na frente de quem vai conduzir a ceia da Páscoa. Tem 4 curiosidades nesse sentido, porque normalmente é o patriarca, a pessoa mais velha, digamos assim, né, que tiver mais idade, do homem. Nunca a mulher vai conduzir uma Páscoa, nem israelita. E eles tomam depois 4 copos de vinho ou sumo. São copos pequenos. Não são os copos grandes, não são copos pequenos. Porque eu vi isso lá em Londres, tive a oportunidade, numa casa de judeus. Esses são judeus mesmo, que tem ali em Stanford Hill. É uma comunidade muito grande, que quando do Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial, a Rainha Elizabeth deu ali uma região muito grande para eles, com casas, com tudo. E eles foram uma comunidade enorme lá. Nós tivemos a oportunidade de ver isso lá e presenciar como eles tratam todo o sistema para a Páscoa. Então, o primeiro copo, segue depois do Kiddush, que é a prece destacando a santidade do dia. Então, o patriarca ele vai orar uma prece agradecendo aquela santidade do dia, né? Que foi a libertação do povo. E o segundo copo depois é contar os milagres do Êxodo. Eles recitam todos os milagres que aconteceram desde que o povo saiu do Egito, até chegar à Terra Santa. O terceiro copo, após o Birkat Hamazon, que é a prece de agradecimento após a refeição. Eles praticamente fazem sempre essa prece, não só na Páscoa. Aqueles que são ortodoxos fazem sempre. E o quarto copo após concluir o Halel e os salmos de louvor. A curiosidade maior que eu vejo é, apesar de eles terem escrito, né, e antes de eles comerem o matzah e o mahor, eles narram a história da escravidão do povo hebreu no Egito e a saída todinha de memória. Toda. É incrível. Eles passam praticamente de pai para filho toda a história. E eles têm no livro, a parte da Torá, que é o Maguid. É um texto onde narra tudo isso. E eles estudam desde crianças pequenininhas, 2, 3 anos, eles começam a estudar todo o processo que foi da escravidão e a saída do Egito. E eles narram isso na mesa antes de comer. Ou seja, imagina o tempo que você fica lá à espera, né? Quem estava com fome, foi-se. E são uma coisa que é muito, como o pastor estava falando dos dízimos, é uma coisa muito curiosa, que eles lá têm 4 versos, que está nesse texto do Maguid, que é onde fala dos agricultores israelenses, que eles recitam isso antes de trazer seria o dízimo, o Bikurim, é o primeiro fruto, as primeiras primícias do ano, que são levados para Jerusalém. São os dízimos. São os dízimos. E eles têm isso, uma coisa muito séria para eles. Esta coletânea de histórias, escrituras sagradas da Torá, se chama Midrash. É outra coisa que é importantíssima para eles. E eles sabem falar toda a situação que acontece, mas eles dizem que nas escrituras sagradas, nos entrelinhas, tem muita coisa escondida. E que só se consegue saber essas coisas escondidas entre linhas, ou ler entre linhas, para aqueles que sabem escutar a sabedoria milenar gritada dos antepassados. Eu vou separar vocês 3 daí, vocês me desculpem. Ó, senão cada um vai sentar no lugar. Desculpa lá, pastor. Eu vejo que tem outras pessoas já olhando, elas conversando. Tá bom? Então, eles têm uma tradição rigorosa. Muito rigorosa. Ok? E nós? Como nós fazemos a nossa Páscoa? Ovo de Páscoa, ovo de chocolate, amêndoas. É isso uma Páscoa?
Então nós vimos que os hebreus, os judeus, os israelitas comemoram a passagem da escravidão para a liberdade. E nós, na verdade, vamos já comemorar a morte para a vida. Comemoramos da morte para a vida. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ele morreu por nós, éramos nós que devíamos estar naquela cruz. Mas ele morreu por nós, por aquele amor tão grande que Deus tem por nós, que deu seu único filho. Foi massacrado, foi crucificado, foi pregado. E ainda como se não bastasse, deram vinagre para ele beber. Imagina você com sede de darem vinagre e depois, por final, como um ato de piedade dos romanos, uma lança no ventre. Encostado, né? Ele foi. Irmãos, eu não consigo imaginar o sofrimento de Jesus naquela cruz por nós. Não consigo. Porque deve ter sido tão grande, tão atroz, que antes disso, quando ele estava orando e pedindo a Deus se fosse possível passar aquele cálice dele, ele suou sangue. Não era suor da água, era sangue que verteu nos poros dele. Ele sabia o que vinha. E nós passamos a vida, Páscoa, eu e a minha família, vamos para a praia, vamos comer uns ovos, umas amêndoas, um banquete, e o verdadeiro significado passa de lado. Em Romanos 6, de 6 a 9, Romanos 6 a 9 diz, que é o que mais me toca nessa época, é esses 3 versículos. Romanos 6, versos 6, 9. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas terá domínio sobre ele. E no versículo 11 diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Amém. Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós comemoramos a nova criatura. Nós somos novas criaturas por esse amor de Jesus. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Como tantos louvamos aquele hino que cantamos tantas vezes na ceia, mais alvo que a neve, né? Mas que não seja só da boca para fora, mas que seja o nosso espírito, nossa alma, mais branco que a neve, pura, purificada pelo sangue de Jesus, que foi vertido por nosso amor, por amor a nós. Com tudo isso, Jesus foi levado para o céu. Mas ele não nos deixou desamparados. Nos deixou consolador. Depois os irmãos podem ler, se quiserem, em João 15, 26 diz, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele me testificará. Jesus deixou o Espírito Santo para nos consolar até que ele venha arrebatar a sua noiva, a igreja, nós. O Espírito Santo intercede por nós, ora por nós. Amém. E alegra os nossos corações com a certeza da vida eterna. Assim, diz também em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos remidos,
Somos uma nova criatura pela graça de Deus através da obra regeneradora operada pelo Espírito Santo. Somos nova criatura em Cristo Jesus. E o que significa que somos justificados pela fé. Sem fé, só da boca para fora, não seremos justificados. Não adianta vir na igreja todo domingo, outras vezes por semana, e da porta para fora voltarmos a ser um homem velho, a velha criatura, cometendo pecados e outras coisas. Esse processo é o processo experimental que nós estamos passando. E vai perdurar toda a vida terrena do crente, até resultar em santificação final, que será a glorificação da velha criatura, que será removida definitivamente do salvo em Cristo Jesus. E ficará livre para sempre da presença do pecado. Por isso a nova criatura não é mais segundo as obras da carne, mas segundo as virtudes do fruto do Espírito, que conforta o homem. Em Apocalipse 22, 12 e 21, nos aponta para o arrebatamento da igreja. Portanto, meus irmãos e irmãs, temos de nos esforçar para que Jesus nos encontre em paz, imaculados e inculpáveis, para sermos arrebatados aos céus, para irmos estar na glória com Ele, na Nova Jerusalém. Assim, se tivermos agradado a Deus, teremos a vida eterna, a qual, pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, que hoje estamos a comemorar a Páscoa, o dia da ressurreição dele, foi na quinta-feira que ele foi crucificado. Diz a Bíblia que 3 dias ele foi para o inferno, desceu do inferno e depois ressuscitou. Ele passou por um calvário na cruz e ainda foi ao inferno, pelos nossos pecados. Só depois ele ressuscitou. Então, temos que manter-nos coração limpo, puro, sempre em direção aos ensinamentos de Jesus, para podermos realmente viver a Páscoa, não só hoje, em abril, dia de Páscoa, todos os dias. Nós devemos lembrar todos os dias que é Páscoa, que Jesus morreu e foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. Deus ordenou aos hebreus um ritual, uma comida, para lembrarem para sempre da escravidão do Egito, da Páscoa dos hebreus, os israelitas e os judeus. Mas Jesus instituiu, antes de morrer, a ceia, partir o pão e tomar o vinho, em memória dele até que ele venha. Essa tem que ser a nossa Páscoa sempre, não só hoje, porque está instituído que hoje é o dia de Páscoa. Todos os dias. Todos os dias, quando nos lembrarmos, ou estivermos a ponto de fazer alguma coisa errada, pensar, eu sou nova criatura, não posso, por mais pecadores que sejamos. Diz, Senhor, dá-me força, livra-me, tira-me desse caminho, para estarmos cada vez mais limpos, mais puros, para podermos celebrar esta Páscoa, celebrar a ceia do Senhor. Porque ao soar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo Jesus estarão primeiro, e depois nós, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Nós temos que ser uma igreja de verdade, todos os dias. Por isso, hoje celebramos a passagem da morte para a vida eterna, quando estaremos lá, na Nova Jerusalém, ao lado do nosso Pai Celestial e de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos ser Páscoa, vamos comemorar essa Páscoa todos os dias, com a fé inabalável, tentando sermos o melhor possível, irrepreensíveis, para quando Jesus voltar não nos pegar desprevenidos. Amém? Obrigado pela oportunidade, que Deus os abençoe. Amém. Amém, Jesus. Eu acordei um bocadinho porque isso ia ficar longo. Aleluia. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A senhora Leila, ela é mestre, né? É teacher. Tá? Posso falar inglês não, que ela Posso falar inglês não, que ela é perita nessa arte. Né? Amém. Deus chamou-nos para pastores,
entrou aqui, chamou outros para mestres. E ela é mestre. Glória a Deus por isso. A professora, vou falar professora, quarta-feira temos o nosso seminário. Amém? Aleluia. Glória a Deus, missionária Ângela. Amém. Amém. Está ali a missionária Ângela, firme e forte. Está ali a missionária Tina, forte e firme. Não sei se você vai falar, amém. Lá atrás está a missionária Débora. Aleluia. Pastor Rosângela, leitura oficial da Santa Ceia. Vamos nos prepararmos para cearmos. Santa Ceia é para membros batizados e que estão em comunhão com Cristo, que estão em comunhão com a igreja e que estão em comunhão com o pastor. Amém? Tem alguém com raiva do pastor? Não, né? Então eu vou dar um beijo na sua testa. Amém? Vamos ficar de pé. Leitura oficial da Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Amém? A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aleluia. O texto encerra dizendo que se alguém tem fome, que coma em casa. Queridos, Jesus, naquele dia, naquele grande dia, Jesus, juntamente com os 12, ele tomou um pão, dá graça sobre o pão e distribui para os seus discípulos. Logo em seguida, ele pega o cálice, dá graça sobre o cálice e faz a mesma coisa. Aleluia. Vamos dar graça sobre o pão. Vamos dar graça sobre o cálice. Foi o que Jesus o fez. Porque a Bíblia diz que tudo, após a oração, torna-se santificado. Então vamos santificar o pão e o cálice pelas nossas orações. Estende a mão direita para cá e oremos. Pai, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai, consagramos, Pai, o pão e o cálice, Pai, porque tudo consagrado em Teu nome, Jesus, se torna santificado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Fique de pé, só você que vai cear. Você que não vai cear, por favor, se assente. E os obreiros vão passar aí perto de você, vão servir o pão e o cálice. E você faz como diz a palavra do Senhor: espere uns pelos outros.